nesta aula temos um guia prático novo, depois para resolver na parte prática. Na parte teórica vamos começar por resolver uma questão simples que estava no guia prático 1 e depois vamos avançar a partir desta resolução. Então vamos resolver aqui o problema das equações do segundo grau, onde é necessário aplicar a fórmula resolvente para obter os dois zeros de uma equação do segundo grau. Para isso vou criar um novo projeto. Criar um novo projeto. Dentro deste projeto criar uma classe MyMath. Criar uma classe do tipo classe. Já nós vimos até agora a utilização de classes do tipo ACM Console Program, ACM Graphics Program. Ambos estes dois tipos de classes são programas. São programas que podem ser de programa diretamente a partir da classe de um destes dois tipos. Quando temos uma classe do tipo classe, aí não. Aí temos só o que é a definição de um novo tipo de dados. Portanto, uma classe tem conjunto de métodos. Quando tem conjunto de métodos, tem um comportamento. A classe também pode ter um conjunto de variáveis que guardam o estado. Mas para já, essa parte ainda fica mais para a frente, a parte de a classe ter variáveis de instância. Então, vamos começar por criar esta classe MyMath do tipo classe. Ao criar uma classe do tipo classe, portanto, não aparecem aqui importes, não há aqui nenhum import. Quer dizer, depois temos que escrever isto à mão, ou fazer uma cópia do outro lado. Import, por exemplo, acm. Graphics asterisco, ponto e vírgula. Import java.awt.asterisco. Ok, temos aqui dois imports, posso precisar necessário mais. É importante colocarem sempre estes dados iniciais, indicar o que é a classe, o que é que a classe faz, quem é o autor, a versão pode ser a data. E agora tudo que está dentro da classe vamos apagar. Tudo que está dentro vamos apagar. Eu quero isto. Portanto, um comentário inicial pode ter uns importes inicialmente e a classe vazia. Portanto, abrir chaveta, fechar chaveta. Já temos aqui um tipo de dados vazio. Dado que o tipo de dados não tem nenhum comportamento, nem nenhum. Portanto, agora pretendemos resolver equações do segundo grau e para isso vamos utilizar aqui a fórmula resolvente. Portanto, uma equação do segundo grau tem ou pode ter dois valores na qual passa pelo eixo do x, portanto, na qual, portanto, que é o chamado os dois zeros da equação de segundo grau. E então, para isso, vamos criar dois métodos, um que devolve o x1 e outro que devolve o x2.
Portanto, vamos criar aqui a primeira função. Portanto, isto vão ser funções public double get x1. Portanto, isto vai fazer um conjunto de cálculos e no fim devolve o resultado. Esta função vai necessitar de receber as variáveis a, b e c. Portanto, necessita receber estas três componentes do polinômio. Portanto, se tivermos, por exemplo, termos 2x ao quadrado, colocar um x grande, 2x ao quadrado o chapéuzinho não está a aparecer. Dois x, porque é que aqui bloco de notas até aqui, não notepad, não, realmente não aparece aqui o chapéuzinho, ou é o shift que não funciona. Sim, alguma coisa estranha passa-se que não aparece aqui o chapéuzinho. Vai ficar assim, portanto fica ali o til em vez de chapéu, mais menos 5x menos 4, por exemplo. Portanto, neste caso, o A vai ser 2, o B vai ser menos 5 e o C vai ser menos 4. Portanto, temos que receber aqui esses valores, double A, double B, double C. Ora, para resolver isto, vamos primeiro, por exemplo, fazer o cálculo do que está dentro da raiz. Double auxiliar toma o valor de b ao quadrado, b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. Já temos aqui o valor do que está dentro da raiz quadrada e agora é só fazer o resto da fórmula, que vai ser menos b. Podemos começar pelo mais, e aqui posso logo colocar o return. Vamos devolver esse resultado, menos b mais a raiz quadrada de auxiliar. Vamos colocar parênteses nisto tudo. A dividir por 2 vezes o A. Pronto, e será que é necessário colocar aqui 2.0? Ou será que não é necessário? Aqui assim, ao efetuar a divisão, esta divisão, será que é necessário colocar aqui 2.0? Acho que não.
É assim, não é necessário porque o A é um número real. Multiplicar o número real por o número inteiro já dá um número real. Portanto, a ideia de colocar aqui o 2.0 era para isto ser um número real. Mas como o A já é um número real, o resultado é o número real. A função para obter o x2 é semelhante, é fazer um copy-paste desta. x2. E agora a única diferença é este sinal. Em vez de mais, vai para o menos. Eu penso que até aqui, acho que não há dúvidas que isto é. Portanto, isto é do última guia prática, portanto já foi há 2 semanas atrás, mas era para ser a tradução direta de fórmulas para Java. Ora bem, nesta resolução temos aqui um bocado de código repetido. Este código é igual a este. Como temos este código repetido, e até podia ser um pouco maior, por acaso é só uma linha, mas podia ser um bloco grande, vamos pegar neste código repetido e colocar isto no método. E depois estes métodos chamam. E depois esse método vai ser chamado aqui onde está este código. Então vamos criar um método onde vamos colocar lá isto. Public double get auxiliar. E isto vai fazer um return disto. E depois a ideia é, a pessoa chama este método onde está aqui a fórmula. E estão a perceber o que está a tentar fazer? Então, temos um bocado de código repetido, então vamos colocar esse código dentro do método e depois, onde estava a fórmula, é só chamar o método. Bem, o que é que está mal aqui? O método está debaixo da sequência que não estava a perceber. E está o primeiro? Sim, a ordem dos métodos é diferente. Estar a ordem, ou este método mais acima ou mais abaixo, aqui a ordem é diferente. Há linguagens onde não. Há linguagens onde este método tinha que aparecer antes dos outros. Só não tem as faz um bocadinho mais sentido aparecer antes, não é? Não, é mesmo diferente. Sim, é mesmo diferente. Portanto, o Pascal ou o módulo é que obrigava que o método tinha que aparecer antes de ser utilizado. Agora aqui não. E mesmo a linguagem C e C++ obriga a isso, que a pessoa tem que primeiro em C++ a pessoa tem que declarar classes e pode mesmo declarar métodos, porque depois vão aparecer mais tarde ou vão aparecer depois em outros lados. Mas aqui isso é diferente. Portanto, falta é indicar que o método tem que receber as 3 variáveis. O método tem que receber os 3 valores. E o que é que falta mais? Bem, se a pessoa compilar, vê logo o que se passa.
ali quando chamou o método tem que passar um trabalho. Sim, ao chamar o método é necessário enviar as variáveis. Portanto, ao chamar aqui o método, temos que enviar a variável A, B e C. E agora sim já não há erros. Portanto, este método auxiliar tem que receber as variáveis, por parâmetro. Portanto, o método recebe variáveis, ao invocar o método é necessário enviar as variáveis. Portanto, se o método recebe valores, ao chamar o método temos que enviar os valores, senão não funciona. Vamos agora experimentar, ver se isto está a funcionar. Como é que agora podemos experimentar isto? Agora só substitui. Portanto, agora eu quero chamar as funções para ver se isto está a funcionar ou não. Temos já de atribuir alguns valores às variáveis que não estão atribuídos. Sim, mas eu tenho de alguma forma a poder agora chamar os métodos para ver se isto está a funcionar. Eu tenho que executar isto de alguma forma para ver se isto está a funcionar ou não. Temos que colocar um método e chamar só esse método run ou chamar esses todos. Sim, mas para já aqui não há o método run. Como não há o método run, portanto, não posso fazer isso. Ora bem, o que temos até aqui é uma classe que contém um conjunto de funções. Agora eu quero chamar estas funções. Portanto, isto no guia prático 1 tem lá a solução. Portanto, nós estamos no guia prático 1, o guia prático 1 tem lá a solução. Portanto, se isso não tem, é necessário um método para temos que criar outra classe. Sim, essa é uma das soluções. Uma das soluções é criar uma nova classe que tenha um método run e a partir daí chama-se os diversos métodos. Mas existem mais soluções. Eu vou mostrar as diversas soluções que existem. Ora bem, até aqui, há dúvidas aqui? Não há, vou fechar esta parte. Portanto, neste momento, o que temos é isto. Ora, nós vimos logo na primeira aula que podíamos utilizar o CodePad, portanto, view show CodePad, para fazer o teste, para fazer pequenos testes. Portanto, vimos, se eu chegasse aqui, se eu escrever 5, isto é o número inteiro, se eu escrever 5.0, isto é o número real. E posso agora aqui também criar objetos. Portanto, tenho aqui MyMath, agora é uma classe, é um tipo de dados. Como é um tipo de dados, eu posso criar um objeto deste tipo. MyMath. Portanto, de notar que todas as classes começam com letra maiúscula, todas as variáveis e todos os métodos começam com letra minúscula. É igual a new MyMath. Ok, e tenho aqui um objeto. Tenho aqui um objeto. Agora, eu com este objeto posso chamar os métodos que estão lá dentro. MyMath.getX1. E agora vou enviar o 2, o menos 5, menos 4. Penso que era isto.
2 menos 5 menos 4. Enter. Eu tenho aqui o valor do x1. Se ser igual para o x2, eu tenho o valor do x2. Se ser igual para o auxiliar, eu tenho a parte que está dentro da raiz quadrada. Portanto, esta é uma das formas de chamar os métodos que estão dentro de uma classe. Portanto, cria-se um objeto dessa classe e depois pode chamar todos os métodos que estão lá dentro. Vamos à segunda possibilidade, que é utilizar a interface gráfica para criar o objeto e para chamar os métodos. Portanto, isto só com cliques no rato eu vou fazer isto. Bem, segunda possibilidade, agora vou utilizar o menu de contexto. O menu de contexto é o menu que se obtém com o botão do lado direito do rato. Portanto, é um menu que depende de um contexto, depende onde eu der o clique. Em cima da classe, o menu de contexto mostra isto. Em cima da classe, o menu de contexto mostra isto. E a primeira opção permite criar o objeto. Portanto, agora um clique no lado esquerdo, ele cria um objeto, pede um nome, eu vou fazer só OK, pode ser este nome, e ele coloca-me o objeto aqui. Ok, eu tenho aqui um objeto. E agora, como estou no lado direito, eu posso chamar os métodos que estão lá dentro do objeto. Chamar o getX1, ele pergunta agora quais são os valores. O A é 2, o B é menos 5 e o C menos 4. Ele apanhou até o comentário que existia aqui, antes do método. Portanto, isto, se existisse aqui um comentário a explicar o que era o método, aparecia aqui o comentário. Fazer OK. E temos o resultado que deu igual a quando fizemos ali no CodePad. Close. Se fizermos os outros, obter o auxiliar. Portanto, isto tem que dar sempre os mesmos resultados que deu no CodePad, que é os 57. Está cá em baixo, 57. Close. Vamos agora à terceira possibilidade. Terceira possibilidade, que é criar uma classe que é um programa, criar um programa e a partir desse programa cria-se o objeto e chamam-se os métodos. Então aqui vamos criar uma nova classe. Eu vou chamar esta classe test.myMath. Isto tanto pode ser ou um console ou um graphics. Eu vou escolher um ACM console program, dado que é mais simples. Test.myMath, do tipo ACM console program. Ok, tem aqui uma nova classe, vou abrir a classe. Já tenho 5 LUDs, tudo isto depois é para remover. Tudo isto remove-se.
deixar, vou apagar aqui os comentários todos. E tudo que temos aqui dentro, eu vou deixar só ali o print. Portanto, o method run é onde o programa inicia. O que temos que fazer aqui é criar o objeto e chamar os métodos. Criar o objeto. E agora double x1 igual. Agora utilizamos aqui a variável. Vai o nome do objeto, vai math.get x1. O que é que está mal aqui? Falta as variáveis. Então, falta enviar as variáveis. E as variáveis que é 2 menos 5 menos 4. Agora posso fazer aqui um print. x1 igual. Portanto, tudo que está entre aspas é uma frase. E a esta frase, eu vou dar aqui um espaço, a esta frase vamos juntar, por sinal mais, a variável x1. Portanto, este x1 não é esta variável, isto é uma frase que vai ser escrita no ecrã. Portanto, esta variável, portanto, este valor depois é este aqui. Print line, aqui o line é para mudar de linha. Portanto, ele escreve isto e muda de linha. Se fosse só print, escrevia e depois portanto, o cursor fica a seguir, portanto, fica no fim do texto e a pessoa pode tornar a escrever de seguida. Agora, posso copiar isto. x2 get x2 e então para escrever que o x2 é o valor que eu tenho ali na variável x2. Voltar a colar isto e agora auxiliar get auxiliar. Eu vou escrever aqui que o auxiliar é igual aqui ao valor que eu tenho nesta variável auxiliar. Ok, isto estou a fazer mais ou menos o que estava a fazer na janela do CodePad. Compilar, não há erros, quer dizer que a sintaxe está correta, não há aqui problemas na sintaxe. Uma pergunta, professor. Sim. Nós ainda temos de chamar as variáveis em vez dos valores que elas estão. Ora bem, é muito mais simples a pessoa chegar aqui e criar variáveis. Faz double a igual a 2, b igual a menos 5, c igual a menos 4. E agora aqui é só colocar o a. Aqui coloca o b. E aqui vai colocar o c. Mas ainda se pode alterar valores individuais. Não se pode mudar o valor de x1, x2, por exemplo, agora pode ficar A no x1 igual a 3 e B no x1 igual a 4. Sim, mas em princípio a pessoa quer saber o x1 e o x2 sempre de um polinômio, de uma equação, e não estar de equações diferentes. Portanto, assim tem a vantagem que a pessoa chega aqui, na primeira linha altera os valores e já está a efetuar o cálculo de outra equação de segundo grau. Então pode pedir dizer quanto é que é variável. Sim, ou então podia pedir ao utilizador os diversos valores. Mas para já, essa parte ainda não é importante de pedir ao utilizador os valores. Ora bem, agora close, fechar isto, executar. Vamos executar isto. Ao executar, ele vai abrir aqui uma janela onde vai mostrar os valores já esperados.
Ora bem, se repararem, em termos aqui de editora, temos aqui as duas classes que foram criadas, agora temos aqui uma ligação entre as duas classes. Portanto, esta ligação diz que esta classe teste está a utilizar esta classe MyMath. A classe teste MyMath é uma classe do tipo applet. Portanto, isto quer dizer que é um programa que se pode aqui ser executado. E a classe MyMath é uma classe normal. Alguma dúvida neste código ou no anterior? Portanto, aqui vamos a fazer criar o objeto e depois chamar os métodos que estão dentro do objeto. Close. Então vamos voltar aqui a esta classe. Portanto, neste momento esta classe tem três métodos. Get x1, get x2. Portanto, estes eram esperados. Estes métodos eram os métodos esperados. E agora tem este método aqui, get auxiliar. Ora bem, neste método get auxiliar, eu estou a fazer este cálculo. B ao quadrado menos 4AC. Mas também podia fazer a raiz quadrada disto, que é a mesma coisa. A raiz quadrada também era reutilizável. Certo? Puxar a raiz quadrada para baixo e manter o nosso. Sim, portanto eu podia puxar a raiz quadrada para baixo e depois tirar para aqui a raiz quadrada e só esses valores. Ou então, este auxiliar podia ter só o b ao quadrado, ou qualquer outra coisa. Ora bem, a questão é que este método auxiliar não é importante para quem quer calcular os zeros de uma equação de segundo grau. Esse método aqui auxiliar vai estar só a atrapalhar, que quem quer olhar para os métodos que tem a classe, vai estar aqui só a atrapalhar porque está aqui um método que não é importante. Imaginem que eu agora crio mais métodos, e depois eu crio mais 5 métodos, e depois crio mais 5 métodos auxiliares. Portanto, daqui a pouco eu tenho aqui um montão de métodos auxiliares que não interessa para nada. Ora bem, quando isso acontece, o que é que nós queremos fazer é esconder estes métodos. Portanto, os métodos que não interessam mostrar ao utilizador, nós queremos escondê-los. Então não queremos que fique visível. Como é que isso se faz? Isto tem a ver aqui com o public. O public diz que quem cria um objeto tem acesso a estes métodos. Se eu trocar o public por private, portanto, isto significa que quem criar um objeto deste tipo não tem acesso a este método. Portanto, este método fica escondido. Portanto, o método fica visível aos outros métodos. Portanto, dentro da classe, todos os métodos são visíveis, mas para fora não. Para fora o método deixa de ser visível. Se é a mesma coisa, se vocês tiverem uma televisão, vocês têm um comando. Têm um comando, ok, vocês querem ter um botão para mudar de canal, para ligar, desligar, aumentar o volume, mas agora não querem ter, se calhar, um comando para ver qual é o consumo que a televisão está a gastar, se calhar não querem ter um botão para outra coisa auxiliares. Até pode ser importante vocês verem qual é o consumo que a televisão está a gastar. Se calhar até querem ter um botão. Mas são estas opções que é necessário quando se está a criar as coisas escolher se a pessoa quer ou não mostrar as coisas. Há coisas que pode ser interessante mostrar, há coisas que podem estar escondidas. Então acontece aqui, esse método auxiliar, portanto, eu já dei o nome de auxiliar que é para dizer, ok, isto é um método que não interessa para nada. Se vai ter outro nome qualquer. A ideia é, se o método é ou não importante ser apresentado ao utilizador. Agora vamos ter erro, portanto coloquei o método privado, vou criar um objeto e agora o método desapareceu. Que é o método auxiliar desapareceu. Portanto, neste momento está escondido. Portanto, nós só queremos mostrar ao utilizador que realmente os métodos são importantes e não os métodos todos. Portanto, tudo que for métodos auxiliares esconde-se, que é para o utilizador não ter informação que não interessa.
Essa ideia. Ok, assim mesmo agora dá erro. Agora dá erro a compilar o quê? Agora dá erro a compilar aqui o teste. Porquê é que dá erro? Porque este método agora está escondido. Portanto, qual é o erro? Ele diz que o método é privado. Se o método é privado, a pessoa não pode chamar o método. Está correto. Agora temos que colocar isto em comentário, porque agora isto é impossível de obter. Porque o importante é obter o x1 e o x2 e não este valor auxiliar ou outro valor auxiliar. Portanto, o teste vai dar erro porque agora, como o método é privado, não podemos chamar este método get auxiliares. Portanto, o método não pode ser chamado através de um objeto da classe, mas internamente dentro da classe pode ser chamado, como está a ser chamado. Portanto, vamos aqui para dentro da classe, internamente o método continua a ser chamado. Portanto, dentro da classe temos acesso a todos os métodos. Mas do lado de fora, portanto, quando se cria um objeto, agora os métodos privados deixam de aparecer. Compilar e eu vou parar aqui a